Oi, gente, tudo bem? Eu comecei falando da minha vida, contando histórias da minha vida, de quando eu era mais nova, da minha infância. E hoje eu vou gravar mais um vídeo contando uma história eu acho, história de superação. Que eu nasci numa família muito pobre, não tínhamos condições, né? E como no vídeo passado eu falei como era nós comia, a nossa alimentação. Eu quero falar de uma época de escola, né? Uma época do tempo que eu estudava, né? Eu sei que muita gente já passou por isso que eu passei. Às vezes a gente lá em casa, como minha mãe ficou cuidando da gente só, sem nosso pai, nós às vezes não tinha nem o que comer de manhã para ir para a escola. Às vezes a gente não tinha material escolar. A mãe tinha que pedir vereador, né? Na cidade que tinha vereador e prefeito para comprar materiais para a gente ir para a escola. E eu me lembro que minha vontade da minha vida era ter uma mochila assim do lado que todas as colegas da escola tinham, mas eu não tinha porque minha mãe não tinha condições de comprar, né? Outra coisa que eu queria tanto e que eu nunca tive quando eu era mais nova que estudava era um fichário. Fichário que as minhas colegas, filho de gente que tinha mais condições, né? Tinha aqueles fichários lindos de umas folhinhas perfumadas, umas folhinhas do moranguinho. E elas tinham, meu desejo era tão grande de ter aquele fichário, uma mochila. Mas a minha mãe não tinha condições, né, de dar pra gente, que nós tínhamos mal para se alimentar. Então eu lembro que a gente levava as coisas na sacola. A gente levava os cadernos na sacolinha. Um lápis que a minha mãe comprava tinha que dar até o meio do ano. Tinha que dar, nós não podia sumir com o lápis antes do meio do ano, que era o tempo que ela fazia de tudo para poder dar um outro lápis pra gente. O caderno não podia arrancar folha para não acabar as folhas, para dar até o meio do ano, né? Então eu lembro que às vezes quando a gente ia para a escola, às vezes a gente nem tinha o que comer no café da manhã. Aí eu lembro que a minha mãe fazia chá de folha de limão, chá de folha de limão. Às vezes até quando tinha açúcar, né, que era difícil. Quando tinha açúcar, fazia o chá da folha de limão e às vezes nós tomávamos o chá sem nada, porque nem café, o pó de café não tinha. E a gente, às vezes, quando tinha cuscuz, nós comíamos o cuscuz com aquele café ou farinha com chá e ia para a escola. Às vezes a gente ficava esperando o momento do lanche. Pra gente era o melhor momento, né? Era o momento do lanche, que ali a gente conseguia comer, né? A gente conseguia comer, porque tinha dia na minha casa que a gente não tinha almoço. Às vezes nós não almoçava para poder jantar. E às vezes eu me lembro que quando o peixe lá tinha muito açude, muito córrego que dava de pescar, às vezes a gente comia peixe com arroz branco. E pra gente era a melhor comida do mundo, entendeu? Era a melhor comida do mundo. Porque carne era difícil. Foi um tempo da minha vida que a gente passou muito aperto, eu lembro muito disso. E minha mãe sempre batalhou, minha mãe sempre lutou para criar a gente. Lá na minha cidade, que é a cidade do Nordeste, eles quebravam coco, coco babaçu, muita gente deve conhecer, para poder. Quebrava o coco, vendia o bago e juntava o dinheiro para poder comprar carne final de semana, quando dava, para comprar 1 quilo de arroz, 1 litro de óleo. E eu lembro numa época dessa época mesmo, que a gente passou muita precisão. Lá em casa, não, na cidade tinha luz, mas na minha casa ainda não tinha luz, ainda não tinha eletricidade. Televisão era luxo, nós não tinha TV. E eu me lembro que a minha mãe, nós ia comprar um litro de querosene, que era pôr nas lamparinas, né? E ali a gente comia, sentava todo mundo no chão, cadeira não tinha.
tinha uns tamburetinhos, né? E eram uns 2 tamburetinhos, não dava pros meninos tudo. E a gente sentava ali no chão com um pratinho e comia com a velhinha no meio, com a lamparina que se chama, né? E foi um momento, apesar que foi sofrido, era um momento que a gente tava com a mãe da gente, tava com os irmãos. Era feliz, mas era muito sofrido de ver todo mundo ter, as outras coleguinhas ter as coisas, a gente não ter condições de ter. Ia de chinelo pra escola. O chinelo havaiana, a gente tinha que calçar. Eu lembro que furava atrás. E no lugar do dedo na frente, do dedo grande do pé na frente, furava. Quando quebrava o cabresto, colocava um arame. Ou então um preguinho, que era pra dar mais tempo. Então foi uma época puxada, muito sofrida. Mas minha mãe fez de tudo para criar a gente bem criado, sabe? Nunca deixou de mandar a gente para a escola. A gente sempre foi para a escola, mesmo com condição baixa, mesmo com um caderno e um lápis, a gente ia para a escola. A gente estudava mesmo assim. A minha mãe fazia de tudo, lavava roupa fora. Minha mãe areava louça, porque lá na cidade o povo pagava para arear louças, alumínio, né? Ela areava, ia lavar roupa no ar sujo para as pessoas, para conseguir dinheiro, para criar gente. Nós somos 4 lá em casa, somos 4 irmãos. E ela cuidou da gente, e ela conseguiu criar nós todos. Então, minha mãe é uma guerreira. Minha mãe é uma guerreira mesmo. É maravilhosa, minha mãe. Fez de tudo para criar a gente, e a gente tá tudo grande. E, gente, eu não tenho o que reclamar, porque apesar de tudo que eu passei, tudo foi um aprendizado na minha vida. Tudo me ajudou pro meu crescimento, sabe? Para me ver as coisas de outra forma. Eu vejo tanta gente que hoje em dia bota tanta dificuldade na vida sem saber o que a gente já passou, sabe? Sem saber a história de outra pessoa. Sempre há uma pessoa que tá passando uma dificuldade pior que você. Então, não adianta reclamar. Não adianta reclamar. O sofrimento não veio para sempre e a alegria também não. Então, entrega na mão de Deus. E supera, a gente supera.